Esse jogo pareceu equilibrado por alguns momentos, mas no fundo ele sempre esteve mais perto de um lado só. Este é o canal Não Vi o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. O Atlético venceu o Botafogo por 4-1, na Arena da Baixada, pela 5ª rodada do Brasileirão. Um placar largo, mas que nasce muito mais da eficiência e dos momentos certos do que de um domínio constante o tempo inteiro. O Atlético soube quando acelerar e, principalmente, soube transformar as chances em gol. O começo é curioso, porque o Botafogo até tenta ter a bola, circular mais, sair jogando, mas erra bastante na construção e isso abre espaço. E aí, muito cedo, aos 4 minutos, a jogada se desenha rápida pelo lado, a defesa do Botafogo demora a se reorganizar e quando a bola chega limpa na área, Viveiros finaliza com calma, aproveitando o espaço que ninguém fechou. Esse gol muda o tom. O Atlético recua um pouco e passa a jogar esperando o erro, e o Botafogo, tentando responder, começa a errar mais passes do que o necessário, o que impede qualquer controle real do jogo. Depois do gol, o jogo entra numa fase em que o Botafogo tem mais presença territorial, mas sem clareza. Fica muito tempo com a bola, mas cria pouco. O Atlético, por outro lado, é mais direto. Chega menos vezes, mas sempre com perigo. E aí, perto do fim do primeiro tempo, quando parecia que o jogo ia para o intervalo controlado, aos 43 minutos, o Botafogo aproveita uma bola parada, a defesa não consegue afastar e Edenilson aparece na sobra para empatar, finalizando no meio da confusão, sem dar tempo de reação. Só que a resposta é imediata. Já nos acréscimos, aos 3 de acréscimo, o Atlético encontra espaço de novo. A jogada entra na área com liberdade e Viveiros aparece bem posicionado para finalizar com precisão, recolocando o time em vantagem antes do intervalo. Esse momento é decisivo, porque o Botafogo tinha conseguido equilibrar emocionalmente o jogo e perde isso segundos depois. O segundo tempo começa praticamente decidido, porque o Atlético entra mais ligado e o Botafogo ainda sente o golpe. Logo aos 4 minutos, em uma bola parada, a defesa do Botafogo falha no posicionamento, a bola atravessa a área e Aguirre aparece livre para finalizar, ampliando a vantagem. A partir daí, o jogo muda completamente. O Atlético passa a controlar mais, sem pressa, enquanto o Botafogo precisa se expor. E mesmo quando o Botafogo tenta acelerar, falta precisão. Os passes começam a não encaixar, as jogadas quebram antes da finalização e quando consegue chegar, não consegue transformar. O Atlético, com menos volume, continua sendo mais perigoso, finaliza menos vezes que poderia, mas quando acerta o alvo, obriga o goleiro a trabalhar. Foram várias defesas importantes para evitar um placar ainda maior. O Botafogo até tenta reagir com mudanças, buscando mais presença ofensiva, mas o problema não era só quem estava em campo, era a forma como o time perdia a bola com facilidade. E já na reta final, aos 36 minutos, em uma bola parada, o Atlético encontra espaço novamente, a cobrança passa pela barreira e pela organização defensiva e a bola entra sem que o goleiro consiga ajustar o posicionamento a tempo. Aí o jogo se encerra de vez. Kevin Viveiros foi decisivo, não pelo volume, mas pela precisão. Teve poucas oportunidades claras e aproveitou muito bem. Lucas Esquivel participou o tempo inteiro do jogo, apareceu na construção, criou jogadas e ainda decidiu com o gol. Aguirre foi importante não só pelo gol, mas pela segurança defensiva e presença nas bolas paradas. Do lado do Botafogo, Edenilson aparece como o jogador que conseguiu dar algum sentido ofensivo, principalmente no primeiro tempo. E o goleiro Raul, apesar dos 4 gols sofridos, ainda fez várias defesas importantes, o que mostra o quanto o time foi exposto. O jogo foi de um time mais eficiente contra um time mais desorganizado. O Atlético não precisou finalizar muito mais, mas finalizou melhor. Colocou mais bolas no gol, exigiu mais do goleiro e aproveitou quase tudo que construiu. O Botafogo até teve momentos de controle, mas errou passes em excesso, perdeu a fluidez e nunca conseguiu transformar posse em perigo real. Fez menos, mas fez melhor, e isso decidiu o jogo.